Olá, turma, tudo bem? Eu sou Karina Lassal e vim falar para vocês um pouco sobre longevidade e funcionamento do intestino, qual é a relação da microbiota com a longevidade, quais são os desafios que os idosos enfrentam em relação a questões intestinais e um estudo de caso de como a gente manejar todos esses desafios na prática clínica. Vou compartilhar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Karina Lassal, nutricionista, e acabei me especializando em microbiota intestinal por conta de um mestrado que eu fiz com o Dr. Dan Weitzberger, onde a gente estudou a microbiota em pacientes de cirurgia bariátrica, pré e pós, e daí eu fiz esse mestrado até com parceria com o Instituto Francês, com o professor Joël Doré, que é um super pesquisador na área, e desde então sempre tive a prática clínica, consultório, eu trabalhei em hospital, então desde então eu trabalho muito com microbiota intestinal e atendo muitos pacientes com esse enfoque. Então a Nestlé pediu para eu vir falar um pouquinho para vocês da relação da microbiota com longevidade. Vocês vão ver que tem muita coisa interessante. Então, de maneira bem prática, eu vou trazer um pouco da literatura nesse tema e depois comentar um pouco sobre um estudo de caso. Eu gosto de pensar, né, a gente fala muito sobre lifespan, que é a longevidade, né, o quanto que as pessoas vivem e querem viver mais, só que eu acho que o mais importante é quando a gente pensa no health span, ou seja, viver mais e saudável, né, não adianta você viver mais e estar enfrentando algum desafio ali de saúde, né, porque senão isso se torna um castigo e não uma coisa boa. Então, eu foco muito isso com os meus pacientes e a modulação da microbiota intestinal faz muito parte desse marcador de health span, né? Antes, o foco era muito tratar, da medicina era muito tratar as doenças, né? A pessoa ficou doente, vai procurar um profissional e vai receber aquele tratamento com os medicamentos, e graças a Deus que a gente tem vários medicamentos que a gente consegue contornar as doenças. Mas o mais importante hoje, ao meu ver, é a gente prevenir as doenças, e é isso que os pacientes vêm buscando, e a microbiota faz muito parte desse contexto também, né? Então, a gente quer envelhecer, mas envelhecer bem, né? Segundo a ONU, a população com 65 anos ou mais, que a gente considera idoso, deve aumentar em 16% até 2050. Então, a gente está com aumento de pessoas idosas, né, da população idosa, então a gente tem que se preparar para tratar esses pacientes, de conduzir esses pacientes e ver quais são os desafios que eles enfrentam para a gente poder indicar a melhor estratégia para eles, né? Então, a gente quer que esses idosos vivam com saúde, inclusive a gente, quando chegar lá, né? Olha que interessante, as populações mais idosas do mundo, o Japão estava coordenando, né, liderando isso em 2022, a previsão para 2050, Hong Kong, Coreia do Sul e Japão, e alguns países da Itália, né? Então, são culturas ali que as pessoas vivem mais, tem muito disso, né, dos orientais, até daquela questão dos blue zones, que já foram estudadas, do estilo de vida, são vários fatores que vão interferir nisso. Então, o Health Span, na minha concepção, é uma construção de vários pontos. Tudo bem que a gente vai ter uma genética, tem genes relacionados à longevidade, mas também vai ter o impacto do estilo de vida, da microbiota, das condutas, do sistema de crenças dessa pessoa, do ambiente que ela vive, dos hábitos diários, né? Então, para mim, vários caminhos podem chegar a uma longevidade, mas se a gente colocar um pouquinho em cada uma dessas caixinhas, a gente vai ter um resultado melhor, independente mesmo da genética, porque hoje em dia, com os estudos epigenéticos, a gente consegue modular muita carga genética ali, a gente consegue, com o estilo de vida, minimizar esse impacto e expressar menos esses genes, enfim. Então, a dieta, a microbiota e a epigenética, elas vão coordenar um pouco o nosso estado de saúde, que é o que a gente quer com esses pacientes. E daí quis trazer um pouco da literatura para vocês sobre a microbiota
com a mudança da microbiota com a idade. A gente já tem vários estudos interessantes trazendo esse conceito aqui. Então, o que que acontece? A microbiota no envelhecimento, ela vai mudando o perfil da microbiota, inclusive os metabólitos que essa microbiota produz. Metabólitos são produtos provindos de bactérias, de acordo com a nossa alimentação, e isso vai ter um impacto ali no nosso organismo, e isso vai impactar ali na nossa longevidade. Olha que interessante. Quando o paciente fica mais idoso, né, várias coisas fisiológicas vão mudar nesse organismo que vai também impactar ali na microbiota. Então, coisas que bem práticas, que a gente tem que prestar atenção nesses pacientes, né? Muitas vezes a dentição, então o dente às vezes não tá tão bom ali para mastigar, né? Então eles têm mais preguiça dessa mastigação. A papila gustativa, então às vezes diminui um pouco a capacidade, né, de sentir ali os alimentos, e daí põe mais sal, põe mais temperos, né? Então isso pode alterar. A questão da deglutição, alguns idosos têm mais dificuldade de deglutir, e isso vai começar a impactar também na motilidade, tanto do esôfago, do estômago, do intestino, muitas vezes ficando um pouco mais lento. Pode acontecer uma acloridria ou hipocloridria, uma diminuição da secreção de ácidos pelas células do estômago. Também no intestino, né? Também diminuição de enzimas, da diminuição da camada de muco e da motilidade do cólon. Então, isso pode deixar esse intestino um pouco mais devagar, mais lento. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Os idosos também acabam tendo uma alimentação mais monótona, ou seja, não variam tanto, acabam comendo todo dia a mesma coisa, tomando menos água, e muitas vezes eles são polimedicados, né? Então, acabam tomando mais medicações, que também vai impactar muitas vezes no funcionamento desse intestino, e a gente precisa ficar atento a isso, né? Então, a gente já tem vários estudos trazendo essa mudança mesmo aqui. Esse estudo fez vários grupos ali de idosos, e mostrando a diferença da microbiota, de proporção de bactérias, de tipo de bactérias entre eles. Então, a gente já sabe que isso acontece. E olha que interessante, tem estudos com os centenários. Então, idosos que passam de 100 anos, eles têm uma microbiota específica. É muito interessante isso. E uma das características dessa microbiota dos centenários é um aumento da Quermansia mucinifera, que é uma bactéria tida ali como saudável, como bactéria-chave para o nosso intestino. E então eles têm esse aumento dessas bactérias, e ele vai ter uma homeostase aqui no intestino e uma diminuição de metabólitos pró-inflamatórios, enquanto que no idoso normal ali, né, ele vai ter um pouco mais de inflamação provinda desses metabólitos da microbiota, e uma homeostase intestinal já não tão boa, comparado com um adulto saudável, né? Então, a gente tem essas características. Eu acho muito interessante esses estudos dos centenários, que eles mostram que a microbiota saudável pode ser a chave para passar aí dos 100 anos também. Ela vai influenciar. Então, os idosos têm mais chance de ter essa desbiose, ou seja, esse desequilíbrio da microbiota, e vai aumentar a chance de doenças associadas, inclusive doenças neurodegenerativas, por conta da inflamação intestinal, podendo gerar uma neuroinflamação, e daí, se a pessoa tem a genética, ela pode desenvolver alguma doença neurodegenerativa. Então, tem vários estudos trazendo essa correlação, né? Então, esse estudo, ele fez mais de 9.000 indivíduos. A composição da microbiota está intimamente relacionada com metabólitos produzidos através de aminoácidos. Então, tudo que a gente come, essa microbiota vai produzir metabólitos, né? E daí ele coloca que diminui um grupo de bactérias, são os bacteroidetes, conforme a idade, e que isso impacta na diminuição de sobrevida de 4 anos, é bem significante. Então, cada vez mais a composição do microbioma intestinal é importante para o envelhecimento saudável, né?
Então, na prática, é importante a gente considerar, né, sempre a idade. Então, se vem um paciente idoso, a gente já pensa nessas alterações da microbiota e já vamos pensar nas estratégias para a gente minimizar isso, né? Tem estudo também mostrando que paciente com mais de 50 anos tem que redobrar o cuidado com a diversidade e ingestão de fibras. Então, passou dos 50 anos, a gente tem que ainda dar aquela caprichada a mais no consumo de fibras. E, na verdade, acontece que eles acabam comendo menos, né? Quantidade de fibra. E também sempre pensar na capacidade digestiva desse paciente, se ele está conseguindo ter, né, enzimas, ácido clorídrico suficiente para uma boa digestão. Aqui um outro estudo que ele fez, ele é bem interessante, é em camundongos, mas eu quis trazer porque a pesquisa é bem interessante. Ele fez um transplante de microbiota de camundongos jovens para camundongos idosos. E eles viram que os camundongos, quando recebiam o transplante, eles mudavam o comportamento. Então, os camundongos jovens começavam a andar mais devagar, como idosos, e os camundongos idosos começavam a se comportar como jovens. Achei muito interessante, inclusive diferença no comportamento cognitivo desses camundongos. E aqui do estudo mostrando, né, a mudança da microbiota dos transplantados. Acho esse estudo máximo, né? Então, o transplante de microbiota fecal em camundongos jovens para velhos retardou as deficiências cognitivas, restaurou algumas substâncias químicas envolvidas no aprendizado e na memória, diminuiu a inflamação, que aumenta em todos os sistemas do corpo a partir do momento que a gente envelhece. Eu achei super interessante esse estudo. Então, a microbiota no envelhecimento, ela vai diminuir a diversidade, ou seja, a gente perde algumas diferentes espécies do intestino e ficam poucas bactérias lá predominando. Tem uma diminuição específica da Quermancia mucinífila. Aumento, então, de bactérias oportunistas, eles têm mais chances de pegar infecções intestinais também. Diminuição de bifidobactéria e lactobacillus, até pela própria alimentação, e diminuição de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, que são os substratos mais importantes que a microbiota faz para a gente, né? E isso vem muito da fermentação de pré-bióticos, então pode ser também pela diminuição de ingestão. Os centenários, eles já vão ter maior diversidade, maiores níveis de Akkermansia, maior quantidade de bactérias produtoras de butirato e menor quantidade de bactérias patobiontos que geram mais inflamação. Então, bem interessante essa diferença entre os dois perfis de microbiota. Como eu falei, né, o eixo intestino-cérebro, então, está bem ligado, então, o intestino mais desbiótico vai atrapalhar, e tem vários estudos mostrando, né, mais chance de declínio cognitivo, de neuroinflamação, de distúrbio da barreira hematocefálica, de ativação de células mais inflamatórias lá no cérebro, se você tem um intestino em desbiose, enquanto que o intestino saudável vai proteger todas essas questões. Então, a microbiota intestinal, ela pode sim influenciar no health span de idosos através de vários mecanismos, como mecanismos biológicos, né? A microbiota ajudando na resposta imune, diminuindo os efeitos inflamatórios, no eixo intestino-cérebro, na regulação genética e epigenética, então diminuindo o estresse oxidativo, e na nutrição, que a alimentação e a combinação da microbiota que vai gerar essa questão também de metabólitos e tudo, então o que ele comer vai impactar nessa microbiota intestinal. A gente tem alguns indicadores de progresso de longevidade, eu achei interessante mostrar isso para vocês. Então, antigamente usavam esses que eles chamam de hallmarks, são indicadores, né, para uma longevidade. Então, falava aqui, né, da alimentação, da disfunção mitocondrial, então, vários marcadores, mas o que eu quis trazer é que esses health marks foram atualizados por uma publicação aqui da Cell, e já colocaram aqui como desbiose como um marcador de envelhecimento, né? Então, eu quis trazer, porque eles acrescentaram de tanta importância que essas pesquisas com a desbiose vêm nos trazendo.
Então, trazendo um pouco mais para a prática, a gente tem algumas estratégias para tratar o intestino desses idosos. Primeira delas é aumentar a fibra na dieta. E, assim, muitas vezes eles não conseguem comer muito, então aqui cai muito bem os suplementos com fibra. Polifenóis, que a gente encontra legumes, verduras, chás, que também são substratos para microbiota. Ativos anti-inflamatórios, seja temperos, como uma cúrcuma, uma gordura boa, um azeite, um ômega 3. Os probióticos, quando indicados, e sempre pensar na questão da digestão desse paciente idoso que pode ser comprometida. Então, pensar em enzimas digestivas, alimentos que sejam mais de fácil digestão também. Outros, né, a gente sempre tem que olhar não só a alimentação, mas o estilo de vida como um todo, que entraria a saúde mental e emocional. Muitos desses idosos reclamam de depressão, de desânimo, estão mais prostrados, saem menos de casa. A própria dieta entra aqui, o sono, muitos idosos também têm mais dificuldade para dormir, têm mais insônia. Atividade física também, eles ficam mais paradinhos, isso é super importante. E uma das coisas que estão em todos os estudos é o ganho de massa muscular. Então, assim, dependendo do idoso, não vai conseguir ganhar, mas não pode perder. Então, é um investimento super importante a questão da massa muscular, da gente trabalhar uma ingestão de proteína adequada, tá? Então, quais estratégias que a gente pode fazer? E para isso, eu quis trazer um estudo de caso, mas aqui antes de apresentar, algumas a gente pode dividir aqui o raciocínio em algumas questões. Então, da microbiota eu falei bastante, né? Dos pré-bióticos, dos probióticos, das fibras, então a gente pode usar. Alguns suplementos que podem entrar bem para a saúde mitocondrial, lógico, cada um vai ter sua individualidade, mas com a enzima Q10, um NAC, complexo B, tudo isso ajuda a saúde mitocondrial. Os anti-inflamatórios, que pode ser na comida também, uma cúrcuma, um gengibre, aí temos uma dieta mediterrânea. E epigenética, a gente tem que pensar bem na questão da quantidade de vitamina B12, do metilfolato, de complexo B, que ajuda nesse processo de metilação. Então, a dieta mediterrânea é a dieta que mais é estudada como efeito anti-inflamatório e que ajuda também bastante o intestino. Ela é composta basicamente de algumas proteínas, como peixe, principalmente, frango, e bastante polifenóis, bastante fibras, legumes, verduras, bastante compostos antioxidantes e gorduras monoinsaturadas, como azeite, castanhas e ômega 3 também. Enquanto uma dieta mais inflamatória é aquela mais rica em industrializados, fast food, carne vermelha, mais óleo ômega 6, e daí isso vai gerar mais desbiose. Então, quais são as possíveis intervenções, né? A gente falou do estilo de vida, intervenção dietética, suplementação, manejo do estresse e saúde mental, e eu sempre gosto também de abordar com os meus pacientes a questão da espiritualidade, da fé, das práticas, né? Acredito muito que a nossa saúde também está muito entre dar e receber ali o que a gente pode fazer com essa energia. Trouxe o estudo de caso de uma paciente minha que é bem comum pegar esse tipo de caso. Então, idosa, 72 anos, sexo feminino, veio para mim se queixando de constipação, evacuava a cada 3 dias, fezes escala Bristol tipo 1, aquela bem bolinha seca, com gases e distensão e bastante desconforto. Em paralelo com isso, ela tem osteopenia, uma depressão leve, já tomava medicamento como Effexor, 2 antidepressivos, alimentação com baixa ingestão de fibra, pouca água, como todos os idosos, uso do leite com lactose. Muitos idosos também começam a apresentar intolerância à lactose, porque essa intolerância às vezes vai sendo expressa ao longo da vida, é outra coisa que a gente tem que prestar atenção nesses pacientes. Uns exames que eu coloquei aqui, uma B12 mais baixa, e uma hemoglobina glicada um pouquinho mais alta, a vitamina D até que dentro dos parâmetros. Então, o objetivo do plano dela foi regular o intestino, diminuir esses gases de distensão que ela reclamava bastante. Eu fiz uma dieta tirando um pouco dos FODMAPs, que são as fibras fermentativas, mas bem adaptada, ou seja, tirando só os principais ali.
Fiz a retirada de lactose, de grãos, cebola, alho, frutas ricas em frutanos, como maçã, manga, melancia, e coloquei outras fibras menos fermentativas na dieta, como aveia, vegetais cozidos, as frutas que a gente pode usar, como uva, mamão, banana, frutas vermelhas. E daí tirei a lactose, né? Coloquei um queijo sem lactose com pãozinho de fermentação natural, mais mamão, o almoço proteína com ou um arroz, ou uma batata, legumes e verduras, uma saladinha. À noite uma sopa, incluí um kefir sem lactose, e ela teve uma adesão. Eu peguei um pouco da rotina dela e fui só transformando. Uma adesão boa ao plano e aumentamos a ingestão de água também. Essa dieta é estratégica, não é para deixar também por muito tempo sem os fermentativos, era mais para ela melhorar dos sintomas, né? Então, a hidratação no idoso é bem importante, porque eles têm menos sede, ficam mais paradinhos, né? Então, a gente precisa ter estratégias para melhorar essa hidratação, os copos com horário, ou colocar algum gengibre, alguma coisa para aromatizar a água, fracionar durante o dia, então colocar horários estratégicos e colocar outras coisas na alimentação que podem ajudar a hidratar, como chás, caldos, sopas no plano alimentar. Aí a suplementação utilizada, eu coloquei o Fiber Mais, então o Fiber Mais, ele é uma fibra solúvel que não tem tanto sintoma de fermentação, é a inulina, que é um super prebiótico, junto com a outra fibra, que é bem solúvel, então vai melhorar o trânsito e a tolerância, então ela faz uma hidratação nessas fezes e vai ajudar sair daquela escala de Bristol do tipo 1 e deixar essas fezes mais bem formadas, tá? A gente usa a inulina, o Fiber Mais tanto para diarreia quanto para constipação, a gente muda um pouco a diluição que ela é utilizada, eu já vou mostrar para vocês. O magnésio inositol coloquei para ajudar também um pouquinho no intestino, e o magnésio é bom suplementar para idosos. Coloquei uma padronização do gengibre, que ajuda em gases, distensão e como procinético. Às vezes eu coloco chás para ajudar com efeito carminativo, tipo funcho, erva doce, enzimas digestivas, para idosos muitas vezes eles vão precisar. As vitaminas do complexo B, que ela estava mais baixa, e que também vão ajudar no metabolismo como um todo e no humor. Então, a fibra solúvel, muitas vezes ela vai ter que entrar como um suplemento adicional, porque na própria alimentação, muitas vezes eles tomam sopinha à noite, a gente não consegue atingir a quantidade de fibra necessária. Então, a fibra solúvel que a gente coloca como módulo vai ajudar a aumentar a massa fecal e a frequência de evacuação, modula a microbiota, porque a inulina é um super prebiótico, ajuda a aumentar bactérias boas no intestino, estimulando a produção de ácido graxo de cadeia curta. Vai melhorar a absorção de minerais, porque está melhorando todo aquele intestino, e melhora também, caso o idoso tenha, né, um colesterol mais alto, uma hemoglobina glicada mais alta, também dá esse suporte metabólico. Fiber Mais, ele vai ser um prebiótico natural, né? Então, da inulina, ajuda muito na constipação, mas na diarreia também. Estimula a bifidobactéria, a produção de ácidos graxos de cadeia curta. A inulina é ótima para isso. Tem uma boa tolerabilidade. Ação sinérgica com o PHGG, que vai hidratar aquelas fezes e melhorar o trânsito. E excelente ferramenta para a gente colocar nesses pacientes. Tá? Uma coisa interessante que, para constipação, a gente usa 5 gramas do Fiber Mais diluído em mais água, 250 a 300 ml de água. Mas se você quiser fazer uma estratégia, se o paciente tivesse com diarreia, a gente poderia diluir em menor quantidade de água, que ajuda também a formar mais o bolo fecal e sair daquelas fezes mais líquidas. Também é uma estratégia que dá para a gente usar, tá? Resultado dessa paciente, fezes tipo 3 e 4 da escala de Bristol, evacuando diariamente após 6 semanas do protocolo.
assim, sem nada de gases e distensão abdominal, ela falou que melhorou muito, e ela falou: "Nossa, o que mais fez diferença foi no meu humor e na disposição", que é uma coisa bem legal de melhorar nesses pacientes, né. Ela falou assim para mim: "Nunca pensei que um intestino funcionando bem mudaria tanto o meu dia a dia", porque ela falou que melhorou bem daquele humor mais rebaixado, daquela, prostração que ela estava experienciando. Então, melhorar o intestino melhora tudo mesmo. Estratégicas básicas, né, ali só da gente orientar melhor aquele paciente, né. Então, sempre a gente investigar o hábito intestinal, a quantidade de água que eles estão tomando, incluir o módulo de fibra, começar assim, se o paciente tem muita queixa, pode até começar com meio envelope até chegar em um. Planejamento alimentar, com uma boa digestibilidade e sabor, uso, né, dos, pré-bióticos, probióticos e fitoterápicos, quando indicado, e explicar para o paciente o papel do intestino em todo o organismo, na energia, no humor, isso também aumenta a adesão deles no tratamento. Então, a gente vai conseguir prevenir a constipação, cuidar do metabolismo, do cérebro e da imunidade. Saúde intestinal do idoso é mensurável, tratável, não é normal. Ah, você é idoso, tem o intestino mais devagar e vai ficar assim mesmo. Não, a gente tem que fazer isso melhorar. E as fibras ajudam demais nesse apoio do plano alimentar. Então, turma, quais mensagens vocês têm que ficar aqui, né? Que a microbiota ela vai influenciar na longevidade. Então, preservar essa riqueza da microbiota é um dos parâmetros de saúde do intestino e vai prevenir o envelhecimento. A gente preserva essa riqueza dando mais fibras, né? Seguras ali para ele. Uma ingestão rica e diversificada de alimentos, né, fornecendo as fibras e os polifenóis vão ajudar bastante. E o estilo de vida como um todo, né, ajudando em todos aqueles pontos que eu falei, atividade, o sono, alimentação, o humor, então tudo isso vai nos apoiar. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui sobre longevidade. É um assunto fascinante e eu adoro pegar esses pacientes idosos e transformar a vida deles com estratégias adequadas ali, não muito difíceis, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar na praticidade. Muitas vezes, por exemplo, essa minha paciente, a filha que trouxe ela, então muitas vezes também precisa de apoio de alguém para ajudar a organizar as estratégias e a gente quer viver mais e melhor, com disposição, com vontade de viver a vida, e melhorar o intestino pode fazer toda essa diferença. Obrigada, e o que vocês precisarem, contem comigo.